Fala pessoal, esse aqui é o primeiro episódio do Status Cast, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Cielo, eu sou sócio fundador da Status Realty, uma empresa que nasceu para performar acima da média no mercado imobiliário. Eu estou aqui com o meu sócio, eu acho que nada mais justo que a gente começar falando um pouquinho da história, quem somos nós, não é? Quem é o Luigi no mercado imobiliário? Conta aí pra galera, Luigi. Olá, Cielo, prazer, meu nome é Luigi Almeida, sou sócio fundador também da Status Realty, e falar quem é o Luigi no mercado, a gente vai ter que falar 6 anos atrás, quando eu iniciei no mercado imobiliário, foi através do LinkedIn, né, através do LinkedIn, entrei em contato, fui fazer uma entrevista, aí tive aquela promessa ali, você entra, mas você tem ali as dificuldades iniciais. E no primeiro momento teve uma pessoa que me apadrinhou na profissão, me ensinou, falou segue esse caminho, mas eu sempre fui aquela pessoa curiosa para entender o porquê das coisas e criar o meu próprio modelo de negócio, que era o meu próprio script, minha própria forma de vender. E Luigi, me fala uma coisa, qual foi o diferencial que fez você pensar aí no mercado imobiliário, entrar no mercado imobiliário, por exemplo? O diferencial é se nós formos pensar na parte global, né? Então, tanto os países estrangeiros quanto o nosso país que nós vivemos, quem comanda o mercado, né? Quem comanda o mercado é um mercado de incorporação, é um mercado imobiliário. Então, pegar Nova York, as maiores capitais, quem comanda é o mercado imobiliário e juntamente o mercado financeiro. Mas primeiro pilar é a parte de incorporação. Então, isso foi uma coisa que chamou muita atenção. Na parte familiar, eu também já tive envolvimento na parte de construção civil, então meu pai também teve toda essa parte de construção civil, trabalhou muitos anos em empresas e tudo mais. Por conta disso, eu decidi ingressar no mercado imobiliário, foi um baita desafio, mas que deu super certo. Daí, Cielo, eu queria falar um pouco, que você falasse um pouco da nossa fusão, onde começou a ideia, né? Você sabe a nossa ida, aí é onde começou, a visualização que nós tivemos na empresa que nós visitamos, e o que você analisou ali, que foi a defasagem no mercado, que você comentou e falou assim, não, agora isso aqui a gente consegue acertar a mão, isso aqui é uma defasagem no mercado, isso aqui é uma dor que o mercado imobiliário tem, tanto da parte de corretores, que é muito forte, né? Se focar no auto performance, hoje é muito forte isso, muitos corretores no mercado, eles ficam sozinhos, eles sentem sozinhos, ele é colocado numa cadeira e não tem direcionamento. Então, eu queria que você falasse um pouco também. Sim. Bom, a história da Status Realty nasceu numa visita que a gente fez no G4 Educação. Acho que grande parte aí do público que vai assistir conhece o G4 e a gente gosta muito, se inspira nos caras e a gente resolveu visitar o escritório deles. E nessa visita, eu lembro que eu te perguntei, né? Poxa, por que a gente não tá fazendo isso para nós? E aquele assunto ficou ali meio esquecido, meio proibido de falar, mas a gente foi afunilando e todo o cenário, né, com desafios na empresa que nós estávamos e até mesmo a visualização desse vácuo no mercado, né, que existe, inclusive, a gente resolveu empreender, criamos a Status e a Status tá indo muito bem, fez um mês recente, né, um mês de operação, a gente tem a nossa visão, tem os nossos valores, sabemos onde queremos chegar. E certamente estamos indo muito bem até então, né? Até pelo próprio feedback do mercado e tudo mais. E eu queria que você aproveitasse o gancho e falasse mais ou menos sobre o modelo de negócio da Status em relação aos incorporadores. O que hoje os incorporadores estão buscando, né? Qual que é a defasagem, qual que é o desafio deles para poder vender e tudo, ou até mesmo com o time, e onde a gente consegue entrar, onde a gente consegue encaixar o nosso modelo de negócio. Como nós tivemos bastante experiência na parte interna de incorporação, nós temos os dois lados, as duas pontas. Nós temos tanto das dores que nós tínhamos antes interno, quanto agora a dor que nós temos na parte fora, né? Que a gente trabalha o mercado e conversando com os incorporadores, dividindo um pouco esse TED a TED com os incorporadores, eles falam a dor dele, a gente fala a nossa dor. E o que eu vejo no mercado hoje é que muitos incorporadores estão buscando esse novo modelo de negócio, né? Um modelo de negócio mais focado em alta performance, porque o cliente antigamente ele ia até o stand, ele ia presencial, e hoje acabou diminuindo. Então vamos pegar em base aqui, né? 80% a 70% das vendas que são feitas hoje no mercado, tanto na parte de house, que são imobiliárias internas de incorporadoras, quanto imobiliárias autônomas, são clientes fora de São Paulo, são Número clientes alto, feitos no modelo digital. Então, por conta disso, os incorporadores acabou focando muito agora nas imobiliárias autônomas, tá? Mas esse cliente, ele ainda vai no stand, mas ele vai muito através de indicação.
O cara que tá aqui em São Paulo. Isso, o cara que tá aqui. E queria que você falasse um pouco também, você ficou muitos anos de diretor, qual foi o que você achou ali que é a dor do mercado? Nessa parte você ficou interno como diretor, e você saiu agora, está dividindo um TED a TED muito forte com os outros diretores de incorporadores, diretores gerais, que também tem ali 100, 150, 200 corretores abaixo, e qual que você achou ali? Não, essa é a dor, e eu vou seguir nesse caminho aqui, esse aqui tá dando certo, fala um pouco. Olha, sem querer entrar em polêmicas, né, pra gente não colocar aqui assuntos mais espinhosos, podemos dizer assim, eu acho que a Status, ela se destaca muito agora, exatamente nesse vácuo de expertise, de fato, de vender à distância, principalmente vender à distância, né? Que é uma expertise que nós temos, né? O nosso time já tem, ele consegue fazer uma venda à distância para fora de São Paulo, fora do país, a gente se dá muito bem com esse tipo de venda. Então, o time do mercado imobiliário em geral, ele não está 100% preparado para esse modelo de negócio, para esse novo momento. E nós da Status Realty, nós temos essa preparação, essa expertise e conseguimos se destacar muito mais do que o mercado, não é? E Luigi, vamos falar de corretores, né? Vamos pensar na nossa empresa lá hoje. Você participa da contratação comigo e tal, a gente está buscando sempre os melhores profissionais, a gente não se contenta em ficar parado, né? Uma dos fatos ali para a gente continuar é a ação, a gente sempre quer estar em movimento e tudo mais, e você participa ativamente também comigo na construção do time da Status Realty. O que você hoje classifica como primordial para um consultor ou um executivo de vendas estar conosco, estar dentro da nossa sede, lá no nosso meio, atuando com a gente também? Eu acredito que não só da parte imobiliária, mas um vendedor, né? Porque não deixamos de ser vendedor, uma hora você vende o seu tempo, outra hora você vende um produto, mas todo mundo é vendedor de alguma coisa, de algo, né? E um vendedor, o que ele precisa, tá? Ele precisa de ambição. Então, quando você vai conversar com um corretor, alguém que fazer entrevista, a gente tem um processo lá na Status, que é um processo bem rigoroso para a pessoa entrar. Então, você tem ali a parte com o RH, ele passa por uma prova, ele vê um vídeo institucional da empresa. Fora isso, ele ainda recebe a pergunta, você ainda quer continuar? Sim. E ali o RH ele já faz aquele equilíbrio, vê, não, esse aqui consegue conversar com o sócio, seria aí você, né? E a gente consegue filtrar com algumas perguntas. E você sabe a pergunta clássica que eu faço para todos os corretores é: o que você faria se você ganhar 100 mil reais hoje e caísse na sua conta 100 mil reais? E é muito impressionante a reação das pessoas. As pessoas, elas travam, assim, na hora que você fala 100 mil, elas travam. Mas por que eu faço essa pergunta? Porque ela vai sair ganhando 100 mil? Claramente não. Mas para você entender como funciona a cabeça da pessoa. Se aquilo ali ela vê que ela consegue conquistar ou se aquilo ali é muito distante para ela. Por quê? Se você vê que ela consegue visualizar aquilo, ela já tem na ponta da língua, vou investir ali, dinheiro cada um sabe o que faz, né? Mas só para você ver se ela tem um poder de visualização. Se ela tem um poder de visualização, ela tem o quê? Ambição. A pessoa que ela visualiza pouco, ela não tem ambição, não é uma pessoa ambiciosa de querer mais, tá? Então o que a gente busca é isso, todas as entrevistas é essa parte de ambição, o corretor ele tem que ter ambição, tem que ter vontade. Outro ponto que a gente bate muito forte, qual que é a sua mentalidade, não é? A sua mentalidade hoje, mas qual a sua disponibilidade, né? Perfeito. Porque hoje, ou um vendedor, ou um corretor, ou todos os tipos trabalham com venda na parte comercial, você tem que ter um aumento muito alto e uma disciplina de prospecção. Isso é muito forte. Disciplina de prospecção é você fazer hoje uma coisa, então você vai hoje ligar para 100 clientes, mas e amanhã? E depois de amanhã? E esse está o erro no mercado. Hoje o corretor ele acha que se ele fez um dia tá bom, e ele não faz o resto da semana, só que não. Venda é número, venda é matemática, aí você vai montar um funil, então quem fala com mais gente tem mais chances de converter, se converte mais propostas, se gera mais chances de vender, e automaticamente ele ganha mais dinheiro que os outros corretores. Então, acredito que esse é o modelo da Status, busca alta performance, busca corretores ambiciosos, que querem ganhar dinheiro, que querem mudar mercado, que querem mudar vidas, porque o restante, que é a parte de ensinar modelo de negócio, ensinar como se apresentar, ensinar como falar com o investidor, isso é o de menos, né? Porque se treina, se aprende, se treina, se aprende. Agora o problema é quando a pessoa ela não tem motivação, né? O que a gente até brinca com muitos corretores nas reuniões. Eu posso te dar tudo, conhecimento, tudo, uma coisa que eu não posso é te dar motivação, porque Perfeito. Isso você vai ter que tirar. E você, o que você acha dos corretores que estão atualmente interno? A gente conversou muito
muito teste a teste, a gente faz muito isso, né? Teste a teste com os corretores para identificar o erro, a gente fala muito de linha do tempo, de cada negociação, para a gente encontrar aonde está sendo ali a gafe do corretor, que ele não está conseguindo converter, aonde ele está travando. Então, até um exemplo, se o corretor ele gera muito contato, não se gera reunião, quer dizer que a apresentação dele, ele não está mostrando pro cliente que é bom participar da reunião, que é importante participar da reunião. Então, quero que você explique essa linha do tempo pra galera, pra ter uma ideia também. Vocês perceberam aí que o Luigi é o menino dos processos, né? Ele gosta de colocar tudo em números e medir tudo, né? Até porque o que não pode ser medido, não pode ser melhorado. Eu escutei essa frase hoje, anotei no meu caderno, vou usar ela. Então, assim, eu também concordo com tudo que você falou. Acho que constância é a chave para o sucesso, não só no trabalho, né? Não só no âmbito profissional, mas em qualquer situação da vida, né? E eu uso muito, principalmente no esporte, né? Tem pessoas, eu comparo, gosto de falar sempre com quem está próximo da minha vivência e tudo mais, quem está próximo ali que... Quando eu comecei, por exemplo, no triatlo, muita gente sabe que eu faço triatlo, Ironman, tinham pessoas muito melhores do que eu, muito melhores, mas muito mesmo, né? Me deixavam para trás e eu espelhava naquelas pessoas, poxa, eram meus espelhos e tal, eram as minhas referências. E o tempo foi passando, eu me tornei muito melhor que aqueles espelhos que eu tinha lá atrás, e aquelas pessoas foram ficando pelo caminho, porque não tiveram justamente constância. Então, constância é a chave do sucesso, né? A gente tem que se manter sempre firme, por isso também da história do nome, né? De se manter em pé, não deixar a peteca cair nunca, continuar, persistir no propósito e seguir em frente, né? Em relação ao nosso time, a gente sempre busca os melhores profissionais, e estão lá conosco os melhores, né? Então, a gente tem uma boa performance sim, mas eu também sempre acredito que a gente sempre pode melhorar, independente se seja um recorde ou meta batida, a gente pode fazer melhor amanhã, no outro dia, ou daqui 1 minuto, daqui 1 hora. De que maneira? Simplesmente continuando a fazer, mantendo a constância, mantendo a cadência, né? Então, assim, o Luigi gosta de medir os números, né? Todo o nosso modelo de negócio é baseado em processos, né? Processo de atendimento, processo de indicação, processo de visita, processo de agendamento de reunião. Qual que é a conversão dessa reunião para de fato uma proposta, né? Uma venda, uma negociação e, consequentemente, a venda. E com isso, quando a gente consegue medir, a gente consegue ter altos retornos, né? E o nosso corretor, ele se sente de fato parte da empresa, tem a questão do pertencimento, por estar fazendo parte ali dos processos de criação do negócio que a gente criou junto e tudo mais, está todo mundo participando daquilo e a gente vai transformando, né, a Status Realty numa grande família de alta performance e aumentando sempre os nossos resultados. Mas para continuar aqui, Luigi, eu queria saber em relação aos clientes, né? Hoje, já falamos aí da nossa empresa, já falamos um pouquinho da nossa história, já falamos um pouquinho aí dos nossos consultores, dos nossos executivos imobiliários, mas os nossos clientes, o que eles têm de diferencial hoje ao comprar, por exemplo, ou negociar com a gente, né, com a Status Realty? Isso é um ponto muito importante porque nós falamos toda a reunião. O imóvel é a coisa mais cara da prateleira, né? Então você precisa passar 100% de credibilidade. O cliente também ele precisa se sentir 100% seguro no investimento. Por isso você utiliza diversas plataformas, você oferece um modelo 360 para o cliente. Então o cliente ele compra conosco na planta, a gente faz uma curadoria. Depois a gente vai entrar aqui em parceiros, incorporador, mas já antecipando, a gente faz uma curadoria dos incorporadores. Então quem é incorporadora, o que a incorporadora entregou, quantos anos, quantos VGV já entregou, quantas unidades entregues, teve atraso em obra, se tem obra parada ou não tem obra parada. Isso Legal. É um ponto muito relevante, porque assim você consegue criar carteira. Eu até brinco com alguns clientes, né? Que eu falo, se eu errar na indicação, você nunca mais quer nem ouvir o nome Luigi na sua frente. É a maior verdade. Imagina você oferece um produto ruim para o cliente. Você vai falar que ele vai ter valorização, rentabilidade, que é um bom investimento, mas no fundo você sabe que não é. Você sabe que está fazendo ali por outras coisas, né, por interesse. E você perdeu esse cliente. Só que esse cliente... ele tem potencial de comprar mais unidades e além de comprar mais unidades, ele tem amigos e quem participa desse ciclo são pessoas de poder aquisitivo maior também, então ele consegue indicar e é o que eu falo muito no mercado, às vezes você precisa de um cliente para te jogar para cima.
Então você tem um cliente que ele indica ali 5, 6 amigos, já são 7 vendas que você consegue fazer. Por quê? O lead de indicação é o lead mais quente. Mas voltando no modelo 360. Então hoje, conforme o corretor vai atender o cliente, ele já prepara o material. A primeira coisa, eu preciso filtrar esse cliente. Qual que é o momento de compra desse cliente? Ele quer comprar agora? Ele vai comprar daqui 30 dias? Ele vai comprar daqui 60 dias? Ele vai comprar daqui 90 dias? Eu preciso entender o cliente, porque a oportunidade passa. São Paulo gira, São Paulo é muito rápido, São Paulo vive 24 horas. Então as oportunidades passam. Então, primeira coisa, eu preciso entender qual que é o momento do cliente, tá? Entendi o momento do cliente, eu vou entender o bolso do cliente. Após entender o bolso do cliente, preciso saber se ele tem a entrada, se ele quer pronto, se ele já está buscando rentabilizar agora, qual que é o momento ali do cliente da parte orçamentária dele. Então ele busca um imóvel até 400 mil, até 300 mil, até 500 mil, tudo vai depender ali. E também para a gente entender qual que é a demanda de entrega que ele está buscando. Então, ele tem necessidade desse apartamento rápido, igual, eu estava numa reunião ontem e o cliente falou que ele queria um imóvel para 2026. E conversando com ele, ele falou para mim que esse imóvel, na verdade, ele tinha pressa para já começar a alocar. Então, 2026 já está aí, mas ele compraria pronto. Então, você perguntar para o cliente, pô, você gostaria pronto? Você quer oportunidade? Ah, gostaria pronto. Então, ali você já consegue filtrar o cliente e também você direcionar ele coisa certa. Porque não tem coisa mais chata do que você falar com uma pessoa e ele te mandar um turbilhão de informação que você não pediu para ele. E aqui é um erro de muita gente, não entender o cliente. Então, primeiro ponto, vamos entender o momento do cliente de compra, vamos entender o orçamento do cliente, vamos entender qual a necessidade dele de entrega e aí sim eu preparo uma oportunidade para ele. Outro ponto muito relevante que a gente fala em toda reunião. Muitos clientes que vão investir em São Paulo, ou que já são de São Paulo, é até mais fácil ali você levar, mas que vão investir em São Paulo, ele sempre investe aqui em São Paulo, mas ele já ouviu falar de alguma localização. Isso é um ponto primordial. E você precisa retirar dele isso, porque, novamente, toda negociação precisa de segurança. E o cliente que ele já vem aqui, ele vai ficar num bairro como Itaim, Jardins, Vila Olímpia, Vila Nova Conceição, ele vai ficar nesse bairro, então ele já tem confiança nesse bairro, a esposa dele já almoça no melhor restaurante, já janta no melhor restaurante, ele vai ficar no melhor hotel, então ele já tem familiaridade com esse bairro, então para ele também é mais seguro de fazer isso. Certo. Tá? E isso é muito bom. Então eu entendi aqui os 4 pilares, eu entendi tanto o tempo de compra dele, eu entendi o orçamento dele, eu entendi a necessidade de entrega dele e eu entendi o bairro. Agora, nós separamos dentro daquele pilar que eu falei, das incorporadoras, em questão da saúde financeira de cada incorporadora, o que ela entrega também, porque padrão de escalamento é muito importante, tá? Então, vou separar algumas oportunidades e vou trabalhar com esse cliente. Tudo dentro da expectativa dele, porque toda negociação, isso eu bato muito o pé, toda negociação precisa de 100% de confiança. Nós trabalhamos com a coisa mais cara da prateleira. Após isso, começamos a negociação, dúvidas de contrato, nós temos um jurídico específico que participa com ele de uma reunião para sanar todas as dúvidas. Agora nós estamos falando também de contabilidade, que nós temos ali alguns assuntos para entrar, na parte de reforma tributária, tributação, então a gente tem uma contabilidade também específica para esse cliente, para auxiliar ele, então abertura de hold, se é melhor deixar na pessoa física, pessoa jurídica, isso é um assunto mais delicado de se entrar, mas isso a gente consegue a gente consegue auxiliar o cliente com profissionais preparados, né? O mercado tem muito disso, o corretor faz tudo. Não, o corretor não faz tudo, a gente entende ali dos 4 pilares, de colocar na mesa a melhor negociação com o cliente. Mas o cliente, quando vai se tratar de contrato, ele tem que ter acesso a um jurídico, um advogado, uma pessoa credenciada. Quando ele vai se tratar da parte contábil, ele tem que ter acesso a um contador, uma pessoa credenciada também. Então você viu que a gente alinha ali todos os pilares, novamente, numa linha do tempo, com os pilares de negociação, os pilares 100% de confiabilidade para o cliente. Porque ele vai sentir mais seguro, ele faz investimento também às claras, né? Então todas as argumentações que nós vamos utilizar, por que da rentabilidade, nunca é na futurologia, são através de plataformas
Informações reais. Informações reais, plataformas do mercado externo, do mercado nacional. Ali você consegue trazer para ele, olha, isso aqui que dá de rentabilidade, isso aqui que o investidor está atuando hoje, porque também a gente tem uma crescente muito forte na parte do aluguel, então você tem ali um aumento significativo todos os anos, fora a valorização imobiliária, fora a escassez de terreno, tudo isso, e a gente consegue fazer esse acompanhamento aí, modelo 360 com o cliente, que é 100% confiável. Pô, informações úteis aí, né? Não só para o cliente, mas para o corretor também, não é? Acho que o que toca aí o corretor, né? O que o Luigi comentou, saber ouvir, né? Fazer as perguntas corretas, as perguntas certas. E a gente tem um mentor aí do mercado, acho que ele deve assistir, inclusive, né? Mentor nosso e grande amigo também do mercado imobiliário, que sempre disse, né? Você tem que ser interessante e não interesseiro. Então é uma bela de uma dica aí para todo profissional de venda, saber fazer as perguntas corretas, ouvir mais e oferecer aí de fato as soluções para as necessidades de cada cliente, de acordo com o perfil de cada cliente, né? E agora sobre os clientes, a Status Realty de fato oferece aí uma assessoria completa, né? Não só com os melhores profissionais, com os executivos de vendas, mas principalmente assessoria jurídica. E agora a gente está entrando em outro âmbito aí também, que é a questão tributária, né? Qual o planejamento para esse cliente, né? O que é melhor para ele? É só comprar aquele imóvel? É declarar ele agora no início do ano? Como que ele vai fechar o imposto de renda dele? Quais são as novas regras? O que tem que se fazer? O que tem de diferente? O que tem de novo? Então a gente oferece tudo isso, né? Acho muito legal, muito bacana. E o que você mais acha interessante da gente contar aqui nesse primeiro episódio para a galera? Acho que é legal você partir um pouco de uma estratégia comercial que você utilizou antes, que hoje em si não dá tão certo, e também uma estratégia que você utilizava antes, que hoje continua dando certo, que é o beabá, que é o fazer o básico ali, que a pessoa não faz. Então, ser um pouco da sua história lá, de como fazer muita ligação, ficar o dia inteiro no telefone, e deu muito certo, e hoje dá muito certo, mas as pessoas esqueceram isso, ela ficar refém do lead. Não, quero lead, mas o mercado não é isso, porque o lead que entra na campanha, a gente fala muito, o lead que entra na campanha, ele está na base. Então, Celo, eu queria ouvir o que dava certo antes, que também dá certo agora, e o que dava certo antes, que não dá mais certo agora. Perfeito, perfeito. Bom, o mercado imobiliário, ele parece que parou no tempo, né, cara? Todas as agências de marketing, empresa ou marketing das empresas, elas sempre têm a mesma estratégia, né? Vai lançar um produto, tem lá a van, tem os pontos de captação, tem o folheto, tem a rua, tem a etiqueta, que o corretor vai lá, coloca a etiquetinha, vai distribuir, vai panfletar e tal. Isso ainda funciona, mas numa porcentagem muito pequena, uma parcela muito pequena, né? Que dá certo. Agora, o telefone que você comentou, que usava lá atrás, eu sempre fui um cara que usou muito a caixinha preta, né? Eu sempre disse, o cliente está na caixinha preta, e eu ligava muito, ele ainda funciona muito bem. É óbvio, né, que quando você está na maior prateleira, que é a internet, que é o Instagram, que é o Meta, é o Facebook, LinkedIn, entre outras plataformas, o próprio YouTube, né, que tem bastante corretor que também faz vídeo lá no YouTube, você está aparecendo para mais pessoas. Consequentemente, sua chance aumenta, né? O consultor que faz isso ativamente, ele tem bons resultados, porque ele vai aprender a fazer da maneira correta. Agora, aquele consultor que quer ser online, mas que não tem a dinâmica, ainda não buscou informação, não buscou conhecimento, só quer lead e pensa que através do lead ele vai vender, ele está enganado. Primeiramente, ele tem que atender esse lead. Então, às vezes, o cara não respondeu ali no WhatsApp. Novamente, pega a caixinha preta e começa a ligar. Entra em contato com a pessoa, porque se ela se cadastrou numa campanha XYZ, naturalmente ela tem interesse. Eu acho que todo consultor tem que esgotar as possibilidades, mas principalmente atender aquele lead. E eu sempre disse que o maior desafio do consultor, né, do corretor, do executivo de vendas, é transformar aquele atendimento virtual em realidade. No cenário hoje, né, a gente faz venda à distância, então naturalmente aquele virtual continua virtual e o negócio acontece, a mágica da venda acontece. Mas acredito que na maioria dos casos aí, para quem está em São Paulo, o cara precisa ver o maior ativo, né, um imóvel que ele está comprando e tudo mais. Então a gente tem que sempre levar para o real, né, trazer aquela conversa mais próxima, novamente, tornar-se interessante, né, trazendo soluções para os desafios daquele cliente ou para as dificuldades, enfim,
atender muito bem as expectativas de cada cliente para poder chegar na venda. Falando um pouco mais de corretor, né? Vamos voltar um pouquinho, mas como já falou de corretor, dessa parte do que o corretor deve fazer, o que ele fazia que dava certo e hoje continua dando certo. O que você acha que vai sustentar o corretor no mercado nos próximos anos? Porque você tem uma ideia, muito tempo de mercado, que o corretor de 10 anos atrás, hoje ele se perdeu, hoje ele não consegue mais vender, ele não consegue prosperar, ele não consegue fazer o faturamento que ele fazia, e ele continua culpando o mercado, continua culpando os outros, mas ele não identificou que o problema muitas vezes é ele. Então eu queria que você falasse nesses anos de diretoria, o que você vê essa rotação do mercado e qual que foi o diferencial dos corretores que se sustentou no mercado. A sustentação, que eu quero dizer, é parte de vendas, né? Faturamento está ali, de pé, né? Está de pé, Está continua ativo, em cargos. ganhando dinheiro. Isso. Tá. Eu acho sempre que atualização, né? Conhecimento, nada cai do céu. A pessoa que simplesmente espera e aponta o dedo, ela fica no lugar parado, ela não se mantém. Autorresponsabilidade, acho que é a palavra que todo mundo que, quando de fato conhece a autorresponsabilidade e coloca aquilo na sua vida, ela muda. Foi um dos itens que fez eu mudar também. A partir do momento que a culpa não é do outro, a culpa é minha, eu consigo reconhecer que por algum motivo eu não estou vendendo, não é a culpa do meu gerente, não é a culpa do lead, não é a culpa da empresa, não é a culpa, sei lá, do produto ou do plantão, ou porque o coordenador falou A, B ou C, que é uma desculpa muito ativa, muito. Né? Acontece muito. Então eu coloco ali a responsabilidade que eu fui o culpado daquele negócio, eu naturalmente eu consigo encontrar o erro. Se eu não me autorresponsabilizo, eu não consigo identificar o erro. O ser humano ele só vê o que ele conhece. Então ele tem que conhecer o erro dele para ele conseguir enxergar onde ele vai atuar, onde ele vai melhorar. O que está sendo medido pode ser melhorado. Então assim, aquele cara que reconhece e foi atrás de conhecimento, de atualização, ele se mantém de pé. Tem muitos ainda no mercado imobiliário trabalhando aí da maneira antiga, né? Sofrendo venda ou ficando com uma venda a cada 6 meses, a cada 1 ano, que não é a verdade de um executivo de vendas que nós temos dentro da nossa empresa, por exemplo. Né? A gente tem corretor lá que já com 1 mês de empresa já está indo para a 5ª venda. Vende-se toda semana, né? Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso foco. Não é uma venda por mês como se vê no mercado, né? Ou o desejo do mercado imobiliário. O nosso desejo é uma venda por semana. Nós vendemos todos os dias e o nosso desejo é que o corretor venda toda semana constante vendendo. Então, eu acho que a pessoa que se atualiza e a pessoa que coloca a autorresponsabilidade sempre em frente, ela continua de pé, ela continua crescendo, ela continua prosperando no mercado. Muito bom. Acredito que até uma dica, né, que eu vou dar, como eu vim do modelo digital, antes de entrar no mercado imobiliário era digital, e eu trouxe esse modelo para o mercado na primeira empresa lá que eu trabalhei, e a gente conseguiu revolucionar a forma de se vender, a forma de se atender. É uma dica que eu deixo até para os corretores, e se pode até complementar. Além da atualização, atualizar da forma certa, tá? Hoje as pessoas acreditam que você precisa comprar um curso ou você precisa investir em algo para você aprender. Não. Eu mesmo sou uma pessoa que foi tudo na prática. Prática, YouTube. Por quê? Ou você vai atrás ou você se mantém parado no tempo. Então as pessoas elas acabam se escorando em uma desculpa financeira. Eu não consigo pagar um curso para eu fazer. Não precisa de curso. Hoje você vê o YouTube, plataformas, blog, Instagram, todas, TikTok, tudo tem muito conhecimento gratuito, tá? Então, complementando o que você falou, para o corretor que está desatualizado do mercado, que está sentindo dificuldade há anos e falando, poxa, eu vendia ali 5, 6, eu mantinha no mercado com um faturamento muito alto e hoje eu acabo sofrendo uma venda a cada 6 meses. Esse corretor ele precisa dar o estalo, ele precisa mudar e precisa entender que o novo mercado tem atualização
digital. Então ele precisa buscar esse conhecimento digital, buscar como fazer uma campanha. Eu não sei como fazer campanha. Então busca uma pessoa que sabe fazer, busca uma agência, traz esse lead para você. Você vai conseguir validar seu atendimento também com volume de lead. Então o que você faz? Você pega esse lead e vem até você. Você tem que estar preparado. Então, antes de só saber fazer a campanha, você precisa se preparar também para atender esse cliente, atender da forma digital. Então, você hoje tem muitas maneiras de fazer. Você tem aí o Google Earth, você tem Google Maps, você tem modelos novos se apresentar, que é o que a gente atualiza lá para todo mundo diariamente. O que eu falo muito. O que eu fazia 1 ano atrás não vai dar certo esse ano, ou vai dar, mas não vai ter eficácia. E o que eu fazia na semana passada também vai começar a cair se eu não mudar, se eu não rotacionar. Então acredito que até complementando novamente, modelo digital, aprenda, foque nisso, seja a pessoa dos porquê. Porque o que mudou minha vida é ser a pessoa dos porquê. Você sabe muito bem, toda reunião que a gente vai fazer, tudo que eu vou fazer, a primeira coisa que eu faço é, pega uma papel e caneta. Porque qualquer conversa, tudo que você vai falar, você tem insights, você consegue imaginar ali quando você escreve, você consegue colocar no papel, depois eu levo esse papel para uma sala e eu tiro do papel com algumas formas, algum processo. Então sempre que você for se atualizar também, papel e caneta, e se atualize no mercado da forma correta, tá? Vamos falar um pouco agora, Celão, de produtos. Qual produtos os investidores estão fazendo, atuando, como eles estão investindo, qual está sendo a dificuldade hoje. A gente sabe, com uma taxa Selic alta, a gente tem uma dificuldade na classe média, como os corretores também atuar nessa dificuldade, o que se diz, a taxa Selic alta, você sabe muito bem, os valores imóveis acaba baixando um pouco, então fale mais sobre isso, também vai ser de puro conhecimento para aquele cliente que está inseguro, né? Meu, taxa de juros está alta, vai baixar, a gente já teve muitas conversas aí com incorporadores, com parte de banco, vai baixar a taxa, então é um momento oportuno para se investir agora, então... Sim, inclusive a gente fez, né, recentemente, até abriu caixinha de pergunta no Instagram, e veio uma pergunta perguntando da taxa Selic, se era o momento de comprar ou não. E eu até comentei de um post, né, que eu tinha visto no Instagram de um filme, o cara tá ali com o exército atrás, esperem a taxa Selic lá a 15% e o imóvel a 450 mil, algo do tipo, né? E aí, de repente, quando é para atacar, a taxa Selic caiu para 10, só que o imóvel subiu para 750. Então não existe um momento perfeito, né? O que eu sempre falo é que quando a taxa está alta, existem, de fato, como a gente está vendo, excelentes oportunidades, principalmente para quem quer colocar dinheiro. E aí a pessoa vai comprar à vista ou vai comprar com um ato alto e pensa, né? Faz a conta. O que está me rendendo lá na renda fixa? Normalmente a conta que a pessoa faz do montante total, ela não desconta a inflação, não desconta o valor que aquele dinheiro está perdendo no passar do tempo. Né? Também. Taxa da corretora. Os custos ali omitidos, né? Ou escondidos, ocultos, os custos ocultos daquele dinheiro. E com entrada alta ou pagamento à vista, você encontra excelentes oportunidades, e não necessariamente só nessas condições, né? Os próprios incorporadores, eles buscam campanhas, fazem descontos, fazem feirões para poder girar sempre o mercado. Quando a taxa Selic está baixa, o crédito volta, né? Os bancos oferecem mais crédito, facilita a oferta de crédito. Então, uma gama maior, um leque maior de pessoas, né, de uma certa classe, principalmente da classe média, voltam a consumir novamente, voltam a contratar financiamento, o dinheiro fica mais disponível, né? Ao mesmo tempo, o valor do imóvel volta a subir, porque se tem crédito liberado, disponível, tá mais fácil, o banco tá liberando, tá emprestando para as pessoas, naturalmente o incorporador vai tirar o atraso, não é? Então tem esses dois pontos. Eu acho que para uma pessoa comprar bem ou encontrar o melhor investimento, ou até mesmo o imóvel que ela precisa morar, ela precisa de uma assessoria completa, que é o nosso caso, né? Não querendo puxar a sardinha, mas a Status Realty tem sim os melhores profissionais, tem a experiência no mercado, tem a assessoria completa no 360, como você falou, para poder atender melhor toda a demanda de qualquer cliente hoje disponível no mercado, né? Nós buscamos sempre os parceiros estratégicos, os melhores empreendimentos imobiliários, nós negociamos, como você muito bem sabe, com os incorporadores, quais são as unidades que nós vamos trabalhar, qual que é a condição que a gente consegue oferecer para o nosso cliente, qual que é o desconto que você não está trabalhando na sua empresa, com o seu time de vendas, que a gente consegue trabalhar lá na Status Realty. Por quê? Porque a gente busca
alta performance para o nosso cliente, para o nosso consultor e principalmente para a Status Realty. Mas continuando aqui, Luigi, fala para a galera aí qual é a tendência do mercado imobiliário. Você é um cara muito antenado e tudo mais. O Luigi, ele faz todo o nosso material, né? Então, quando a gente traz lá uma empresa X para trabalhar conosco, ela nos manda o book do produto que a gente vai trabalhar. A gente não usa aquele book do produto, né? O Luigi vai colocar na máquina dele lá o book, vai colocar o que a gente precisa falar, o que a gente entende que o nosso cliente quer saber antes de falar do produto, né? Até porque um ativo imobiliário é um ativo de negócio, é um investimento, né? Então a gente vai na linha que a gente quer, que a gente entende que o nosso cliente quer saber, não é? Mas fala aí das tendências do mercado imobiliário, o que você está visualizando aí para os próximos meses, anos e tudo mais? A gente acredita que isso é dados, né? Então a gente vai ter uma população mais velha daqui a um ano, então nós precisamos ter mais empreendimentos que vão ter essa acessibilidade. Outra coisa também, se você analisar desde a pandemia, até um pouquinho antes da pandemia, né? Mas desde a pandemia, muitos clientes que tinham aquele apartamento maior, ele acabou migrando para um apartamento menor, justamente pelos custos. Então hoje o que o cliente ou o investidor ele quer praticidade, o que o inquilino quer também comodidade. Uma coisa, tem uma tendência muito forte que eu estava vendo numa matéria agora, é que muitos prédios, você sabe também, muitas incorporações estão vindo com algumas partes comerciais. Então você une ali o útil com o agradável, né? Então você tem aquele inquilino que vai estar ali, mas ele também já trabalha naquele prédio. Então essa acessibilidade. Nós sabemos que aqui na capital é um pouco de trânsito para você descer ou subir 3 bairros. Por conta disso, estão fazendo muito dessa parte de comercial junto com residencial. Um ponto também que foi uma tendência que muitos incorporadores estão fazendo agora, coworking, né? É uma tendência um pouco antiga, mas ninguém dava atenção. Então hoje você tem ali tanto a academia como o coworking sendo a parte principal dos prédios. Então você tem academia de 200, 300, 400 metros quadrados em muitos prédios. Também isso aí porque o fitness explodiu aqui no campo nacional e internacional. Então, as tendências, voltando, a tendência vai ser apartamentos menores com acessibilidade para as pessoas mais velhas, apartamentos menores porque a geração que eu me incluo nisso, minha geração também, a geração que está vindo é uma geração que ela não quer algo grande, é uma geração que ela quer tempo, ela é uma geração muito rápida de informação, muito excesso de informação, então ela quer chegar no imóvel, não quer ter aquela parte de limpeza, tudo, então ela quer um imóvel compacto, bem localizado, próximo ao trabalho e com infraestrutura na parte do condomínio, que aí é voltado muito para fitness e para o cowork, que é o modelo que ele trabalha. Então você tem ali duas tendências, isso no apartamento compacto. Se a gente for puxar um pouco a tendência dos apartamentos maiores, você tem ali uma parte social maior do que os quartos, diferente dos apartamentos de 40, 30 anos atrás, que área tinha de lazer completa, área de lazer completo, clube. Então hoje tem até uma tendência muito forte que eu estava até analisando. Não sei se você chegou a analisar também, que muitos salões de festas estão vindo com piscina. Eu já vi. Uma vários tendência, prédios. Uma tendência que ninguém percebeu, mas vai vir nos próximos lançamentos de party, né? As pessoas não perceberam isso, mas muitos lançamentos começou. E quando eu vi o primeiro, eu falei, que baita ideia. Quem nunca pensou nisso, imagina. Quem tem condomínio clube sabe muito bem. É você levar sua família na piscina, vir o porteiro, o síndico e falar, não pode utilizar. Sim, então sim, é uma tendência muito forte também nos apartamentos maiores. Então a área social maior, porque você recebe mais pessoa na sua casa. Outra coisa também, esses condomínios clube, então você tem ali quadra de beach tênis que não se tinha, você tem quadra de tênis em muitos terrenos, isso é muito legal. Então você vai pegar regiões que não tem terreno para incorporar, mas incorporadores que não tem terreno para incorporar, mas os terrenos são menores, e os incorporadores estão pegando uma parte do terreno e colocando uma quadra de tênis, porque o mundo fitness está muito forte. Então você tem algumas tendências, e eu acredito numa tendência muito forte, compacto, focado para acessibilidade para as pessoas mais velhas. Estou falando de 15 a 20 anos para frente, porque quem gera tendência, ele pensa no hoje. Então o que nós utilizamos, eu falo muito isso na parte até da moda, né? Você parou para pensar que na moda, verão tem uma cor do verão. Sim. Mas alguém no inverno pensou na cor do verão? Com certeza. E ditou a tendência. E é o que os incorporadores fazem, que os maiores incorporadores fazem. Então, se analisar, tem muitas incorporadoras hoje atuando nesse salão de festas com
Com a piscina. E a parte dos compactos, muitos consumidores que investem em incorporação para compacto, está pensando na acessibilidade, está pensando nesse público jovial que está vindo, nas gerações que estão vindo. As academias com utilizar a academia com assinatura. A gente fez um projeto lá com a academia da Companhia Atlética, uma baita academia, 300 metros quadrados de academia, co-work grande. Antes você tinha aquele co-work pequenininho, a academia não era tão grande, mas o salão de festa era grande. O coworking começou na época da pandemia, não é? Os primeiros, pequenos e tudo mais. Hoje em dia é outra pegada. Não, é outra coisa. Então, por quê? É uma área útil. Tudo muito recente, muito novo recente. Se a gente for analisar. Se a gente parar para pensar na pandemia, nós tivemos o quê? Muito home office. Tudo bem, já praticamente todas as empresas aí já voltaram. Você teve bastantes empresas que teve uma demanda de trabalho... De demissão em massa por conta do home office, porque não viu ali a parte da eficácia desse colaborador em casa. Então você tem muita pessoa já voltando no modelo, mas veio da pandemia justamente por conta do home office. Mas se você analisar friamente, vamos pegar os produtos, vai puxando na memória, os produtos que você lançou há 6, 7 anos atrás, como era a academia, como que era o coworking, mas como que era o salão de festa? Pô, o salão de festa era muito grande. Hoje não, hoje alterou. Porque a tendência é focar na saúde, a tendência é focar no trabalho também, e a tendência é focar também na acessibilidade. Uma coisa que não se tinha era mini mercados dentro do prédio. Verdade. Mercados autônomos. Hoje todos os prédios, eles... Espaço delivery também. Todos os prédios, eles são feitos já com mini mercado. Alguns que não tiveram mini mercado, está implementando acessibilidade, tempo. Então hoje, acredito que todo investidor que precisa comprar um imóvel, ele tem que pensar numa coisa chamada comprar tempo. Todo inquilino que for locar o seu imóvel, ele vai pensar em comprar tempo. Então, vou comprar esse imóvel aqui, mas quanto tempo é do meu trabalho? O que eu tenho no condomínio? O que eu tenho ao redor da região? Esse condomínio, eu já consigo utilizar tudo. Você vai puxar o condomínio clube. A pessoa hoje ela não paga mais nem academia, ela consegue ter ali a piscina com uma raia de 25 para fazer a natação dela, a academia tem assessoria esportiva hoje ela tem uma quadra de tênis, então ela consegue utilizar tudo dentro do condomínio, e isso é legal também, porque ele consegue fazer um network ali, porque a pessoa que mora no apartamento, um exemplo, né, de 200 metros quadrados, que todas as unidades são 200 metros quadrados e compartilha a mesma área de lazer, são pessoas com o mesmo poder aquisitivo, são pessoas que conversam a mesma língua, se conectam em viagem, se conectam em amizade. Então isso é muito legal. Outra coisa também é a parte de clientes. Hoje, o que os clientes estão procurando, em qual região ele vai investir? Porque é uma dúvida muito grande, né? Hoje o cliente que pensa, ele sabe que investir em São Paulo é bom. Hoje é muito difícil um cliente que não sabe que São Paulo é uma potência, a maior capital da América Latina. Hoje todos os clientes sabem. Mas quais os eixos principais que nós atuam? E não só o que a gente atua, mas que os investidores atuam e eles estão tendo rentabilidade, estão tendo valorização. Queria que você falasse também um pouco sobre CEPACs ali, o que são as CEPACs para o povo ficar antenado, o que vai acontecer na Faria Lima daqui 15 anos, 20 anos. Tá bom. Bom, aí as novas tendências, concordo perfeitamente também, né? Hoje todo mundo busca facilidades, né? Facilidades para o seu dia a dia. Bom, o eixo Faria Lima, acho que é o principal, né, eixo onde a gente atua, onde as incorporadoras também atuam em imóveis como investimento e até mesmo moradia, né? Todo mundo quer morar próximo do trabalho. Mas a gente tem outro eixo importante, que também é um dos maiores polos financeiros aí da América Latina, tanto a Faria Lima quanto a Avenida Paulista, e muito que puxou agora aqui para Chucri Zaidan, né? Toda a questão ali da Berrini, Brooklyn e todo esse novo eixo crescendo bastante, sem contar a valorização dos últimos tempos que o bairro de Pinheiros teve, né? Justamente pela Rebouças, que também é um eixo de crescimento, um vetor de crescimento e valorização super forte, né? Coisa nova também, de 2019 para cá, é outro local, mudou, o preço foi lá eu lembro que a gente lançou um produto em 2019 a 14 mil reais, era um absurdo, 14 mil reais em Pinheiros, ali na Arthur de Azevedo, e aí de repente zerou no mesmo dia de lançamento, aumentou a tabela 4, 5 vezes e não parou de vender no mesmo dia, tabela tirada da mesa, jogada, não fechou ainda, já outra tabela aqui para negociar, e foi aumentando, e o produto zerou, né? Hoje custa ali seus 25, seus 30, dependendo do empreendimento,
ou até mais, né? Se for um produto de alto padrão e tudo mais. Então a gente tem diversos casos. E nem tá no Jardim, está na Rebouças para cá, no bairro de Pinheiros, que foi um dos bairros que mais valorizaram, né? Então depende muito do perfil. Mas se a gente for falar em investimento, eu acho que o eixo Faria Lima e Paulista e o Chucri Zaidan, eles conversam bem, conversam muito bem, né? E daí você pega os principais bairros dentro dessas localizações. Agora, para falar aí de... Quem foi que você perguntou? Sobre as CEPACs. CEPACs, leilão bilionários. Os CEPACs tiveram um leilão agora, né? Recente, né? As incorporadoras buscaram CEPACs justamente para poder construir mais. Tem empresa que tem terreno, por exemplo, em certas localizações que você não consegue comprar mais outorga, não consegue construir, qual que é o potencial, o preço de metro quadrado já está lá nas alturas, já está alto e você não consegue conceber um produto para conseguir fechar a conta, por exemplo. Como que eu vou lançar um empreendimento na Cidade Jardim ou em bairro XYZ a R$50 mil o metro, se o preço médio naquele bairro de usados e tudo mais na casa dos 20, um exemplo, né? Poxa, eu não consigo fazer isso porque eu só consigo construir tanto. Com a CEPAC, você aumenta o potencial construtivo, então você consegue construir mais, podendo fechar a conta. Então, um prédio mais alto, um prédio com mais unidades, um prédio mais robusto, um prédio maior, aumentando não só o lucro, mas fechando a conta, né? Todo mundo tá para fazer negócio, né? Então tem que ganhar a venda, tem que ganhar o cliente, tem que comprar um excelente produto, bem localizado, muitas vezes é o sonho dele. E o incorporador tem que ter saúde financeira para entregar Perfeito, o que ele para entregar lançou. E para continuar, né? Para se manter de pé. Então é algo muito relevante que eu acho que todo profissional de vendas deveria se debruçar um pouquinho mais, né? E entender não só sobre esses assuntos, mas sobre a reforma tributária, sobre a CEPAC, sobre as tendências do mercado, sobre as vendas no digital, venda à distância, se profissionalizar, né? Exigir de si mesmo um pouquinho mais, ser um melhor profissional para poder crescer, evoluir e, consequentemente, prosperar mais no mercado imobiliário. Mas, Luigi, vamos fazer um bate-pronto aqui agora. Eu queria entender, no mercado imobiliário, qual foi o seu maior desafio na vida no mercado imobiliário? O maior desafio no mercado imobiliário, acredito que foi lá no começo, foi atender esse cliente, passar 100% de confiança, uma pessoa jovem de idade, jovem de mercado. Você entra no mercado imobiliário, é um monte de leão e você fica, meu Deus, para onde eu vou, para que lado eu vou? Então acredito que o meu maior desafio foi essa parte de estruturação de processos internos, ali pensar qual lado eu vou seguir, qual lado eu vou focar, e foquei no modelo para investidores, apartamentos compactos, tive bastante sucesso. Então, o primeiro ponto, até para as pessoas que vão iniciar no mercado, qual ponto você quer seguir no mercado, o que você quer fazer no mercado, porque o mercado é muito grande, o mercado tem um leque gigante, então você quer ir para investidor, você quer ir para classe média, você quer ir para a parte do alto padrão, você quer ir para a parte do econômico, você quer ir para a parte de locação, corporativo, o que você quer fazer no mercado, e eu encontrei ali o apartamento compacto, então acredito que esse foi o meu maior desafio. E você, Zé, qual foi o maior desafio que você encontrou no mercado imobiliário? Pode ser do triatlo, da vida, porque tudo engloba um plano só. Bom, você me conhece, eu gosto de desafios, gosto de me desafiar, gosto de me testar. Então, assim, mas eu acredito, né? Tava pensando aqui, quando eu te fiz essa pergunta, fiquei pensando, né? Qual que foi o meu maior desafio? Você fez ela também? Eu acho que o meu maior desafio foi essa decisão de sair de uma empresa, né? Até porque eu estava já um bom tempo no mercado, 15 anos trabalhando para uma empresa, 9 anos e meio na última, 5 delas como diretor. Então imagine só, né? Uma cadeia hoje, um organograma de uma empresa, né? Eu estava lá no topo, estava como diretor de vendas. Então trocar aquilo que estava, entre aspas, certo, né? Para algo... cômodo, acho que é a palavra, para algo desafiador, obviamente me deu um receio, né? Eu tenho família, eu tenho filhas, eu tenho esposa, eu tenho o meu esporte que exige muito de mim. Então, assim, poxa, o que eu vou fazer, né? E eu sabia que era a decisão correta, sei que eu fiz a decisão correta, né? Eu tinha muita certeza disso, tenho muita certeza. Mas confesso que deu um receio, então não deixa de ser um baita desafio, um baita né? desafio. O Ironman é desafiador, né? Fazer ali abaixo de 10 horas um Ironman,
agora aí namorar ele abaixo de 9 horas, quem sabe, né? Mas isso foi sim um grande desafio. Aproveitando, Luigi, por que o mercado imobiliário? Por que você escolheu o mercado imobiliário? Mercado imobiliário é o mercado mais forte mundial, né? Então, as maiores capitais, elas são desenvolvidas, elas são na evolução do mercado imobiliário. Por conta disso, foi o mercado imobiliário, como eu tinha até comentado. Minha parte também da família já foi do mercado da construção civil, então já tivemos empresas da construção civil, na parte de ferro e aço. E o mercado imobiliário, ele é muito forte, também igual a construção civil. Então o mercado imobiliário é muito forte, é o que manda nas maiores capitais. Então falando, vamos desafiar nesse mercado, vai dar certo. E outra coisa também que eu queria saber de você, Celo, você sempre quis empreender? Você já teve assim um momento de falar assim, não, eu quero empreender, ou nunca quis empreender? Como que foi ali? Olha, confesso que eu sempre quis sim, né? Se eu for analisar um pouquinho anterior aí, mas eu acredito que isso vai se perdendo com o passar do tempo, você vai ficando cômodo, e você tá numa situação mais tranquila e você vai deixando aqueles seus sonhos de criança que você tinha ou até mais recentes, eles se apagando, né? Então quando a gente teve a oportunidade de tocar nesse assunto, me chamou muita atenção, tive um medo, o friozinho na barriga, né? Aquele friozinho na barriga antes de largar em qualquer prova, ele nunca some, né? Nunca some. Acho que você pega o microfone na mão, você sente um friozinho na barriga, por mais microfones que você fale ali, por mais vezes que você já falou para quantidade de pessoas XYZ, mas sempre dá aquele friozinho na barriga e não foi diferente. Mas eu confesso sim que sempre eu tive vontade de empreender e chegou o momento certo, né? Então eu acredito muito que a Status Realty tem a crescer e dominar o mercado sem sombra de dúvidas. E você sempre pensou em empreender? Não? Eu já tive uma parte de empreendedor, tive confecção, algumas coisas, teve uma chateação e você vai para outros mercados, mas a parte de empreender sempre teve no sangue. Quando eu era pequenininho eu já vendia gibi. Então essa parte de ser empreendedor sempre teve ali comigo, porque eu acredito que empreender no Brasil é desafiador, mas também é quando você consegue escalar, é aquilo que depende de você, é aquilo que você vai fazer pra você, é uma demanda de energia, mas que é aquela energia boa. A gente até brinca, pô, você vai sair do escritório 10 horas, 11 horas da noite, você não sai cansado, você sai com vontade ainda de estar lá, mas você tem que ir embora, você tem família. Sabe que tem que dormir. Você tem que dormir, mas você tem família. Então empreender, acredito que tá no meu sangue. Sempre quis isso, sempre pensei em algo muito grande e sei que a Status Realty vai ser muito grande. A gente tem muito apoio ali de amigos, muita dica, todo mundo que se passou por essa nossa fusão ali da Status Realty falou, pô, isso aqui vai ser muito, muito grande, vai dominar mercado, porque, novamente, tem que ter ambição alinhado com uma estratégia, tudo isso nós contemplamos tudo isso numa fusão muito boa. E então, respondendo a sua pergunta, empreender sempre foi um desafio que eu sempre tive no sangue e muito bom. Você vendeu gibi quando era pequeno? Então eu vou deixar registrado aqui que às vezes eu falo para as minhas filhas, elas não acreditam, né? Que eu falo assim para elas que quando eu tinha 10 anos já era empresário. E vou deixar registrado justamente para elas escutarem, né? Eu tinha ali a empresinha, né? A empresa de cortar grama. Eu arrumava os clientes e tinha ali meus irmãos e tal, e amigos que cortavam, e eu fazia os pagamentos e tudo mais. Obviamente também cortava a grama, né? Com 10 anos de idade. Hoje não dá para imaginar, né? Minha filha com 12 cortando grama de outra pessoa. Mas também são momentos diferentes, são modelos de vida diferentes. Eu não sou pai ainda, mas futuramente vai ser no ano que vem. Então aproveitando isso aí, qual que é o seu maior sonho? O meu maior sonho? Meu maior sonho é ser pai, construir família. Legal. E além disso, porque eu acredito que a gente vai construir muito patrimônio aqui, mas a gente não leva nada da terra, né? Então a gente só deixa. Mas além de deixar patrimônio, você tem que deixar ensinamento, deixar lições. É muito bom quando a pessoa fala pra você, do lugar que você saiu, não, você lembra lá do Luigi? Não, Luigi é isso. Não um lado negativo, mas um lado positivo, então isso é muito bom. Então, meu sonho é construir família, meu sonho é prosperar muito, meu sonho é criar império numa empresa, meu sonho é deixar uma empresa no topo, fazer tendência em mercado, mudar mercado. Quando eu tive a oportunidade de ser gerente
numa empresa. Foi meu primeiro ponto que eu falei, é questão não só financeiro, mas questão de você conseguir mudar vidas, porque quando você lidera pessoas, liderar e vender é duas coisas totalmente diferentes. Liderar é educar, liderar é você dar o caminho, dar a direção, e quando você faz isso, você tem ali uma gratidão consigo mesmo muito forte. É muito doido isso, mas quando você faz pros outros, vocês têm uma gratidão muito maior que muitas vezes você faz até pra você, né? Eu acredito até um erro nosso assim, mas que tá dando certo, tá no caminho certo. Você, Céu, qual o seu maior sonho daqui pra frente? Já deve ter realizado bastante, mas hoje, qual que é o seu maior sonho? Não, tenho sonho sim. Hoje o mais latente, né, é transformar de fato a nossa empresa na maior empresa do mercado imobiliário. Eu acho que a gente vai conseguir sim, porque a gente tem muito foco no nosso propósito, nos nossos valores, na nossa visão. E acho que o time está muito bem alinhado, né? Mas, trazendo aí para o âmbito mais pessoal, meu maior sonho sempre é melhorar todo dia, né? Ser um pouquinho melhor do que ontem, um pouquinho melhor amanhã e amanhã e amanhã, para se transformar uma pessoa melhor, poder servir mais. Eu acho que o sentido da vida é a gente servir, ajudar alguém. Sim, né? Você até comentou que às vezes é meio bobo e tal, mas eu acho que esse é o sentido, cara. A gente sempre servir da melhor maneira possível, sem querer nada em troca, oferecer para os nossos clientes a melhor condição, oferecer para o nosso time a melhor estrutura de trabalho, oferecer para nossa família conforto, oferecer para nós mesmos uma condição boa, né? Cuidar da gente, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa cabeça. Então, acho que esse é meu maior sonho, né? Evoluir em todas as áreas da vida. Como o podcast aqui, ele é sobre mercado imobiliário, vamos finalizar ele. E só que antes de finalizar, me fala só uma outra curiosidade. Qual foi a sua venda mais rápida? Venda mais rápida? Venda mais rápida foi em Pinheiros, 230 metros quadrados. Olha que doideira. Tava iniciando no mercado e a gente começou a fazer campanha para alto padrão. Na empresa que eu trabalhava, ninguém fazia. Ele falou, vamos testar, fizemos lá 230 metros quadrados em Pinheiros, e foi um cliente, entrou em contato comigo, falou, você vai estar amanhã no stand? Você tinha mandado book pra ele, você vai estar amanhã no stand? Eu falei, vou estar lá. Ele foi no stand sozinho, a gente apresentou pra ele maquete, apresentou decorado, e ele falou, qual unidade tem disponível? Nós falamos ali a unidade tem disponível, ele falou, não, eu gostaria então de pagar X milhões. Nós brigamos ali com a incorporadora. Foi uma venda milionária, então. Não, foi uma venda milionária, foi a venda mais rápida. Ele pegou ali, a gente ficou brigando preço ali com o incorporador e conseguimos fazer o preço que ele queria, não na unidade que ele queria, descemos 2 andares, e ele falou assim, então pode gerar o contrato aí físico que eu vou assinar. Ali, novo de mercado, já até treme assim, você fala, não, como assim? Será que é verdade, né? Aí geramos o contrato, ele pegou, assinou tudo, na última folha ele falou, não, isso aqui é pra pagar? Pagou, virou pra mim e falou assim, muito obrigado, gostei muito do seu trabalho, amanhã você vai estar aí de novo? Falei, vou estar aqui, vou trazer a minha esposa aqui que eu comprei pra ela de presente e de surpresa. Que legal. Então, foi uma venda mais rápida, numa negociação que eu não fiz com ele ali em si. Fiz só o primeiro atendimento, mostrei o material, mostrei o book do projeto, mostrei onde ficava a localização, o que se tinha decorado no WhatsApp, mas ele já falou, não, vou ir lá. E é famoso, o cliente já está quente. E foi a venda mais rápida que eu tive. Você, qual foi a venda mais rápida? Acredito que você tem bastante vendas aí, mas tenta puxar uma na memória que... Não, eu tenho aqui. Eu sempre tive sorte, né? Vou colocar entre aspas sorte, porque eu sempre estava ali ligando, né? A caixinha preta era a minha ferramenta de trabalho, né? Na minha época não se usava a internet, né? Então eu entrei no mercado em 2010. Mas a venda mais rápida foi nessa última empresa. Então, se eu for analisar na outra também, rapidamente, mas nessa foi um recorde, não é? Até porque eu entrei de manhã, eu fiz uma visita logo de manhã mesmo, e eu nem tinha assinado o contrato com a empresa de exclusividade de vendas, né? Eu assinei no decorrer do dia, e no próprio decorrer do dia eu fechei a condição com o cliente, condição comercial, e naquele mesmo dia, uma segunda-feira à noite, e esse nosso mentor que eu comentei, o Monteiro, lá na IU, estava presente, assinou o contrato comigo lá e ficou aquela história, né? Como a venda mais rápida da empresa e acho que até hoje, né? Então, no mesmo dia entrou, assinou o contrato de prestação de serviço, assinou o primeiro contrato com um cliente. Então, acho que foi a venda mais rápida, sim, da minha história. Que eu já até porque eu nem mercado. tinha o cliente quando eu entrei. Então é isso, galera. Acho que a gente tem aqui bastante conteúdo para cliente, conteúdo para corretor,
conteúdo sobre o mercado imobiliário, nesse papo sempre descontraído, leve e direto, né? Você tem alguma coisa para finalizar aí? Apenas dizer que nós vamos ter outros convidados, nós vamos ter pessoas bem importantes no mercado que tá no bastidor, que é muito legal para você cliente, para você até corretor, você que vai ingressar no mercado imobiliário. Isso é muito doido até, porque muitos clientes, a gente negocia com os clientes e o cliente muitas vezes não sabe quem é a gente. Que tá no bastidores ali da diretoria, porque quem tá full time falando com o cliente é o corretor, então o cliente acaba conhecendo mais a parte do corretor. Por conta disso, a gente vai trazer alguns cases de sucesso, de alto escalão de empresas, mercado financeiro, pessoal de fundo, do mercado imobiliário também, para trazer conhecimento para vocês e fazer um bate-bola. Então é isso. Segue a gente no nosso Instagram, Status Realty. Daqui a pouco mais conteúdo. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.